A palavra de Deus, ela tem que estar na nossa boca e no nosso coração. Nós temos que conhecer a palavra. E nesse versículo, que é a base da nossa mensagem, hoje, de Isaías capítulo 55, versículo 10 e 11, diz assim, acompanhem comigo. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Aqui, Deus diz através do profeta, assim como descem a chuva e a neve dos céus, então vocês imaginem que a chuva e a neve, elas vêm do céu. Assim como elas descem e para lá não tornam, ou seja, elas não voltam para o céu, sem que antes reguem a terra, faça brotar a semente para dar pão e alimento para quem come e semente ao semeador. Então aqui, e nós vamos voltar lá talvez para o quarto ano ou para o terceiro ano, né, Laura, do ensino fundamental, quando a gente aprende sobre a formação da chuva. Vamos pensar um pouquinho como que a chuva se forma. Evaporação. Através do aquecimento da água, dos mares, dos rios. O sol aquece, a água evapora e vai para o céu. E lá nas nuvens, ela cria umidade e aí depois há a precipitação, que nós chamamos então de chuva. Esse é o ciclo. Mas o interessante é que a chuva, quando ela cai do céu, ela tem um propósito que ela cumpre aqui na terra. E nós sabemos bem que nós precisamos de chuva. Ao menor indício de seca, todo mundo já fica falando, olha, a gente precisa de chuva. Olha, eu não consigo plantar. Então é necessário que venha a chuva. E a Bíblia diz que a chuva, assim como a chuva e a neve é a mesma coisa que a chuva, só que a diferença é que a temperatura abaixo de zero gera neve, a temperatura acima de 0 graus, aproximadamente, é chuva. Então a Bíblia diz que assim como a chuva e a neve caem e não retornam para lá sem que antes cumpram o seu propósito, Deus está dizendo, assim é a minha palavra. Então nós podemos entender, assim como o ciclo da chuva e da neve, que a palavra de Deus, ela vem de Deus. E olha que interessante, lá em João capítulo 1, versículo 1, a Bíblia diz que no princípio era o verbo, a palavra. E o verbo, a palavra, estava com Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. Está falando de Jesus. Mas vamos entender que Deus envia a sua palavra do céu. E ele está dizendo, assim como a neve e a chuva que cai, é a minha palavra. Ela é enviada do céu. Mas ela não retorna para lá sem que antes cumpra o propósito ao qual foi designada. Então eu pergunto para vocês, se aqui Deus está dizendo que a neve e a chuva caem, cumprem o propósito e voltam para o céu, ele está dizendo que a palavra é enviada, ela cumpre um propósito a qual foi designada e depois ela volta de novo para o Senhor. Eu pergunto para vocês, como que a palavra, nós sabemos que Deus envia a sua palavra e que ela cumpre um propósito, mas como que ela volta para o Senhor? Através da oração. Então Deus envia a sua palavra, ela cumpre o propósito ao qual foi designada, mas ela volta para o Senhor, através da oração, quando ela cumpre o seu propósito. Isso está nos dizendo que a nossa oração, todo dia, a oração que nós fazemos, elas têm que estar alinhada com a palavra de Deus. Está entendido?
Por isso que quando nós olhamos para o salmista, ele diz: guardei tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Porque é somente entendendo a tua palavra e a tua vontade que eu não vou pecar contra ti. Deus e a sua palavra são um só. E a vontade de Deus perfeita foi expressa na sua palavra. Então nós precisamos conhecer a palavra de Deus para orarmos e estarmos alinhados com a vontade de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 1 diz: mas não vos conformeis com este século, ou seja, não vos amoldeis a este mundo, não tomem a forma do mundo, antes transformai-vos pela renovação da vossa mente. Como que nós renovamos a nossa mente? Através da palavra, para que vocês experimentem qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, às vezes, nós oramos, clamamos ao Senhor e Deus ouve as nossas orações. Mas é mais inteligente da nossa parte conhecermos as Escrituras e orarmos de acordo com a vontade de Deus, renovando a nossa mente, porque a mensagem da palavra é pronta, mas nós precisamos renovar a nossa mente. Então, nós experimentaremos qual é a boa, agradável e a perfeita vontade do Senhor. Então, precisamos conhecer a palavra de Deus para orarmos a palavra de Deus. Os resultados serão maiores e mais rápidos. Então, quando nós queremos orar sobre um determinado ponto, situação que nós estamos vivendo, e o interessante, gente, é que a palavra de Deus ela tem resposta para tudo. Qualquer situação que vocês estejam vivendo, tem uma resposta na palavra de Deus. Tem um versículo que serve como argumento para que possamos orar dentro do contexto bíblico. Então, quando nós estamos passando por uma situação de enfermidade, por exemplo, como que nós vamos orar? Senhor, por favor, cura a minha doença. Nós vamos orar dessa forma, clamando ao Senhor. Mas se nós conhecermos a palavra de que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para levar sobre si as nossas dores e enfermidades, nós estaremos orando a palavra, citando a palavra, porque pelas suas pisaduras nós somos sarados, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. É uma promessa bíblica. Então nós estamos dizendo a Deus, lembrando ele da promessa que ele mesmo já nos fez, para que a palavra de Deus se manifeste, a sua vontade se manifeste na nossa vida. Então nós precisamos conhecer as Escrituras, meditar. Eu citei o exemplo de Josué. Quando Josué assumiu a liderança do povo de Israel, ele assumiu o lugar de ninguém, nada mais, nada menos do que Moisés. O homem mais manso que já existiu sobre a face da terra. E quando Josué assumiu o lugar de Moisés, Deus disse para ele: Josué, filho de Num, levanta-te, sê forte e corajoso. Primeiro ele chama Josué e diz: seja forte e corajoso. Vamos, tenha coragem. Confortar e estovir. Essa é uma expressão em latim que fala: seja homem, seja forte, te levanta. Primeiro ponto é esse: te levanta. Tenha coragem. Depois ele diz: não cesses de falar desse livro da lei. Pelo contrário, medita nele dia e noite. E procura fazer tudo quanto nele está escrito. Então, só então, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido no que tu realizar. Isso nos traz muitos ensinamentos. E eu achei tão interessante esse versículo de Isaías, que eu já conhecia há muitas vezes eu li esse livro. Que a palavra enviada por Deus, ela tem um propósito. Só que ela volta para Ele. E ela volta através das nossas orações. Então as nossas orações têm que estar alinhadas com a palavra de Deus. Senão, meus irmãos, a gente vai estar recitando, declamando, rezando, fazendo qualquer coisa, mas não é uma expressão verdadeira e genuína. E precisamos nos quebrantar e nos contristar dentro do que a palavra de Deus diz. Amém?
E todos nós passamos por situações difíceis na nossa vida. E quando a gente está com uma situação difícil na nossa vida, nós lembramos então de nos achegarmos a Deus com mais afinco nas nossas orações. E eu me lembro, certa feita, por uma situação que eu estava vivendo, que eu estava muito preocupado. Então, eu fui para a palavra de Deus. E eu sempre já falei isso para vocês, e eu comecei a orar. Eu tinha visto aquele filme Quarto de Guerra, não sei se vocês já viram, e eu fiz exatamente o que aquela senhora do filme fez. Ela tinha um quarto, e lá naquele quarto ela tinha várias orações na parede. E eu separei uma peça lá na minha casa e comecei a fazer isso. Eu ia para a palavra e começava a escrever, porque eu tenho mais facilidade de decorar, de entender e de assimilar conteúdos escrevendo. Então eu ia lá e passava a limpo capítulos inteiros da Bíblia. Salmo 91. O que está escrito no Salmo 91? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e a sombra do Altíssimo descansará. Praga nenhuma chegará à sua tenda, cairão 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido, somente com os teus olhos contemplarás o castigo do ímpio, porque fizeste do Senhor a tua morada. Então eu ia lá e copiava o Salmo, só que eu trazia para a primeira pessoa, porque ele está escrito na terceira pessoa, né? Eu trazia para a primeira pessoa, eu dizia assim, eu habito no esconderijo do Altíssimo e descanso à sombra do Onipotente. Mal nenhum chegará na minha casa. Cairão 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. Aí veio a pandemia, né? E todo mundo orava isso na pandemia. Somente com os meus olhos contemplaria o castigo dos ímpios. E trazia para a primeira pessoa. Salmo 128. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Do trabalho das suas mãos comerás e tudo irá bem. A sua esposa será como videira frutífera ao redor da sua mesa e os seus filhos como rebentos das oliveiras. Como é bom, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Paz sobre Israel. E eu trazia para a primeira pessoa. Bem-aventurado eu sou porque temo ao Senhor. Do trabalho das minhas mãos eu comerei, tudo me irá bem. A minha esposa será como videira frutífera ao redor da minha mesa e a minha filha como rebento da oliveira. Muito mais do que feliz eu sou porque temo ao Senhor. E eu começava a orar, e orar, e orar. Até que aquilo impregnava, estava na minha boca, eu estou citando para vocês, e aquilo começou a ficar impregnado em mim, e a palavra do Senhor estava na minha boca e no meu coração. Então, a Bíblia fala que a boca fala do que está cheio, coração. Se o teu coração está cheio da palavra, tu vai falar o que está na palavra, para o teu amigo, para o teu irmão, para a tua família, para Deus. Mas se o que está no teu coração não é a palavra, nós vamos falar de acordo com o momento. Seremos levados por ventos de doutrina, inconstantes como as ondas do mar. É por isso que nós precisamos estabelecer a nossa casa sobre a rocha e conhecermos as Escrituras. Amém, queridos? E é tão difícil em tempos como esses que a gente liga a televisão, liga o YouTube, ouve aquilo, como nós falamos há uns sábados atrás, ouvimos aquilo que a gente quer ouvir e não aquilo que a gente precisa ouvir. Então eu quero levantar alguns pontos rapidamente com vocês sobre como nós devemos orar. O primeiro ponto é esse: nós devemos orar em linha com a palavra de Deus. Ora, se nós estamos passando por uma situação, vou usar o exemplo da cura novamente, né, de doenças, eu vou ter que buscar na palavra de Deus, e é fácil fazermos isso com o Google, versículos que falam sobre cura. Então vocês leem aqueles versículos, escrevam uma oração e orem aqueles versículos, orem de acordo com a palavra de Deus. Coloquem o tempero de vocês, a situação de vocês, especifiquem, mas não fujam das promessas que já estão na palavra. Amém? Um outro ponto importante é o seguinte: nós oramos e declaramos a palavra de Deus. Oramos é declarar a palavra de Deus. Quando nós oramos, falamos a palavra de Deus. Então nós precisamos conhecer as Escrituras. E algo importante: quando nós oramos a palavra, nós declaramos a palavra de Deus, muitos de nós
no momento seguinte, já dizem o contrário. E a Bíblia diz que as nossas palavras, elas têm poder. Então eu oro, Senhor, eu recebi esse diagnóstico, mas eu quero colocar diante de Ti, e eu creio, estou declarando que o Senhor está no controle de todas as coisas, e em nome de Jesus, que a Tua cura vai se manifestar na minha vida, assim, assado. Aí a pessoa vira as costas e diz, bah, que droga essa doença, tinha que pegar justamente em mim, tinha que... Sabe? A pessoa, numa hora, com a mesma boca, ela ora e clama ao Senhor. 5 minutos depois, ela já está desfazendo tudo aquilo. Essa semana vai ser maravilhosa, foi maravilhosa. Ah, mas semana que vem não vai ser. Ah, essa semana eu ganhei bem, vendi bem. Ah, mas semana que vem é feriado. Ah, mas semana que vem não sei o que, vai ser uma droga. Ao mesmo tempo que a gente está desejando e pedindo que o Senhor nos abençoe, nós estamos com a nossa própria boca amaldiçoando aquilo que a gente está desejando que aconteça de bom na nossa vida. Então nós temos que orar em linha com a palavra de Deus. E olha o que diz aqui em Mateus 12, 34. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Então, diante desse versículo, eu pergunto para vocês, é melhor nós orarmos em cima das nossas palavras ou das palavras que o Senhor trouxe através da sua palavra? Porque pelas nossas palavras seremos justificados ou condenados. Então, é melhor nós orarmos em cima da palavra de Deus. Não tem erro. Conhecermos as Escrituras. Amém, queridos? Outro ponto. Devemos falar a resposta e não o problema. Então nós não temos que falar o problema, nós temos que falar a solução. Quantos aqui já tiveram problema com ansiedade? Ou depressão? Algo muito comum. Então nós, quando estamos ansiosos, vou pegar um exemplo, né? Nós temos a tendência de criar cenários hipotéticos que provavelmente não vão acontecer, mas que nós ficamos alimentando aquilo como se fosse algo que fosse se tornar realidade na nossa vida. Certo? Então, nós criamos cenários, hipóteses, que provavelmente não vão acontecer, nos projetamos já vivendo aquilo lá. E sofremos por algo que sequer vai acontecer. Esse problema não existe, de fato, mas olha para a solução. O problema não é o problema que tu estás criando na tua mente. O problema é a tua ansiedade. É isso aí. Então, coloca na tua cabeça que tu não tem que vencer problemas que não existem. Tem que vencer o problema que está na tua cabeça. E eu fiquei pensando, é verdade. Então, ao invés de me preocupar com algo que poderia acontecer, eu ia lá, em vez de botar no Google... caroço na bochecha pode virar câncer. As pessoas pegam, né? Eu tenho um sinal aqui, ó. Caroço na bochecha pode virar câncer. Em vez de botar isso aí, claro que eu não fiz isso, tá, gente? É um exemplo. Eu colocava assim, hipocondria. Como vencer a hipocondria? Que é um medo exacerbado de doenças que possam acontecer. Então eu ia resolver o problema de fato e não tentar resolver algo que não existe. Então, em relação à oração, nós temos que falar a resposta. E a resposta está na palavra de Deus e não o problema. O problema a gente já sabe. O problema já bate na mente, na nossa cabeça a todo instante. Então a gente tem que lembrar. Eu fiz uma vez um exemplo, agora eu não vou conseguir fazer. Imagine que eu estou com uma tampinha de refrigerante na mão aqui. E eu estou olhando, a tampinha é o meu problema. Está longe aqui, é um problema pequeno, né? Quanto mais eu olho para o problema, mais eu trago ele para perto, maior ele vai ficando. Até que, se eu colocar, e eu colocava as tampinhas no olho assim, aí eu coloco a tampinha, o problema está aqui que ele não me permite ver mais nada. Então, ao invés de nós lembrarmos que nós temos
um grande problema, nós temos que lembrar o nosso problema que nós temos um grande Deus. Como que nós lembramos? Palavra. E aí nós temos uma série de ferramentas. A música é uma, por exemplo. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu. E o problema vai diminuindo de tamanho. E voltando à proporção dele. E não à proporção que nós demos a ele. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande. Lembrarmos a nós mesmos de quem nós somos e da palavra que Deus nos enviou. É estarmos orando e adorando em coerência e alinhados com a palavra de Deus, que é a vontade dele expressa, que é perfeita, boa e agradável. Hebreus nos diz que a palavra de Deus ela é tão profunda como uma espada de 2 gumes que é capaz de penetrar tão profundamente a ponto de separar alma e espírito, juntas e medulas. Há um poder enorme na palavra de Deus. E o salmista, lá no Salmo 19, Davi, Salomão, Asaf e outros salmistas, eles entenderam isso. Por isso que eles diziam, eu guardei a tua palavra no meu coração. E não fosse a tua lei ter sido meu prazer, há muito eu já teria perecido na minha angústia. Se eu não tivesse descoberto que a palavra de Deus tem o que eu preciso, eu já estaria... Gente, como a nossa sociedade está, como nós estamos muitas vezes porque nos afastamos das Escrituras. Vemos YouTube, vemos Netflix, vemos filmes, vemos tantas coisas, mas nos afastamos da palavra de Deus. E a palavra de Deus ela tem que ser o balizador na nossa vida. O que é balizador? Um indicador daquilo que é verdade, daquilo que não é. Nós falamos há 2 semanas atrás sobre aquele tempo que não suportarão essa doutrina. Então o que as pessoas estão fazendo? Estão se cercando de mestres segundo a sua própria vontade, a sua própria cobiça, se afastando da palavra de Deus. Mas é ela que tem as respostas. E a Bíblia fala no Salmo 33 que pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles pelo Espírito da sua boca. O universo foi formado pela palavra de Deus. Assim, o que se vê originou-se daquilo que não se vê. Então, voltando ao nosso exemplo inicial, assim como a chuva e a neve caem, e ela cumpre o propósito de regar a terra, preparar a terra, germinar a semente e voltar para lá, assim, prestem muita atenção, assim a palavra que foi enviada por Deus, ela cumpre o seu propósito ao qual foi designada e volta a Deus através das nossas orações mediante a fé. Chegam ao Senhor. E o ciclo se completa. Deus é perfeito em todas as coisas. E eu quero finalizar. Abram comigo em 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 16 e versículo 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Por acaso Paulo aqui está dizendo toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino? Ele está dizendo aqui, ele só traz responsabilidades. Ele está dizendo que a palavra de Deus é útil para a repreensão, para repreender. Ele está dizendo que a palavra de Deus é útil para corrigir. E ele está dizendo que é útil para educar. A gente vê aqui que a palavra de Deus ela é só para trazer alegria e satisfazer o nosso ego? É isso que está escrito aqui?
Jesus disse assim: não pense que vim trazer paz à terra, vim trazer espada. Vim causar divisão entre o pai e seu filho, entre a mãe e sua filha. Por que Jesus disse isso? Porque ele é mau? Não. Jesus disse isso porque as verdades da palavra de Deus e os seus princípios são inegociáveis. Mesmo que um filho amado pense diferente da palavra de Deus. Ela não muda. Ela é absoluta. Ela não é relativa. Ela é absoluta. Então Timóteo ouviu isso de Paulo. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Então, quando a gente ora a palavra de Deus, quando a gente conhece a palavra de Deus, nós estamos acessando a inspiração do próprio Deus, a sua própria vontade, aquilo que Ele desejou revelar a nós. Mistérios, remédio, conhecimento para situações específicas. Então, meus amados, não há atalho. Nós temos que conhecer as Escrituras. Se vocês lerem o Salmo 119, vocês vão entender o que eu estou falando para vocês. Se vocês lerem 1 e 2 Timóteo, vão entender o que eu estou dizendo para vocês. Amém? A fim de que todo homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Assim como uma universidade, um estudo técnico nos traz a capacidade de sermos habilitados para atuarmos em determinado segmento, a palavra de Deus, sendo vivida, sendo meditada dia após dia, sendo vivida e praticada, ela vai nos tornar habilitados para toda boa obra. Quer ser próspero? Viva a palavra de Deus. Quer ser feliz? Viva a palavra de Deus. Quer ter armas no dia mau? Viva a palavra de Deus. Conheçam a palavra de Deus. Estudem a palavra de Deus. Parece complexo, mas não é. Os evangelhos nos ensinam, Jesus nos ensina de forma muito prática, diversas coisas. E não se esqueçam de orar em cima da palavra de Deus. O que eu posso compartilhar assim de experiência pessoal é isso. Eu gosto de trazer para a primeira pessoa e literalmente orar. Salmo 139. Né? Para quem é ansioso, ora o Salmo 139, Senhor. O Senhor conhece as palavras que saem da minha boca, mesmo sem nenhuma ter saído ainda. A tua palavra diz no Salmo 139 que todos os meus dias já estavam escritos quando nenhum deles havia ainda. Quando eu era substância ainda informe, o Senhor já havia me separado no ventre da minha mãe e já conhecia cada um dos meus dias. Como é que eu vou me preocupar com o amanhã se o Senhor já predeterminou todas as coisas? E a gente vai lembrando a nós mesmos da vontade de Deus. E isso vai gerando em nós saúde espiritual, que se reflete na nossa alma, no nosso corpo, e nós vamos entendendo e vivendo a vontade do Senhor, que é boa, agradável e perfeita.